Da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, atual presidente do PL Mulher, afirmou que está absolutamente tranquila quanto à operação da Polícia Federal que investiga a suposta negociação de joias, relógios e pedras preciosas recebidos de países como, por exemplo, a Arábia Saudita para o lucro pessoal da família. Em nota, o advogado de defesa disse que Michele Bolsonaro está tranquila porque não participou e desconhece ter ocorrido qualquer tipo de irregularidade ou ilicitude. Vale lembrar que a operação realizou buscas a endereços do general Mauro César Lorena Cid, pai do ex-ajudante de Bolsonaro, Mauro Cid, e contra o advogado também, Frederic Wassef. O que teremos aí de próximos capítulos, Maninho, nessa história? Olha, ainda tem muita averiguação a ser feita, né? Porque a gente sabe o Mauro Cid, como ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, ele fazia pagamentos e transferências bancárias e pagamentos em dinheiro, ao que se sabe, em nome do presidente e em nome da primeira-dama. Então, certamente haverá uma tentativa de averiguação para saber se em algum momento foi usado algum dinheiro nesses pagamentos advindos desse esquema de compra, de venda de patrimônio da União, né? Sim. O Zé, como é que está repercutindo essa história e o que a gente pode esperar do próprio Supremo Tribunal Federal? Porque agora o negócio foi para o Supremo, né? O Alexandre tem que decidir ou não, o Alexandre de Moraes tem que decidir se vai ou não acatar o pedido da Polícia Federal de quebra de sigilo. Pois é, olha, é muita repercussão, avaliação de um lado, de outro, né? Dizendo aí, e aí o que vai acontecer? E ninguém sabe definitivamente definir ali qual será a repercussão em termos de estrago na imagem da família do ex-presidente Jair Bolsonaro. Legalmente, este é um assunto que está em desenvolvimento. Me disseram que o presidente Lula orientou ali a não usar a força da Polícia Federal, ou seja, a força do governo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e deixar a coisa fluir. Uma indicação clara de que o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, para Lula, é um anteparo importante, porque é exatamente quando Lula cresce, quando entra em choque com Jair Bolsonaro. Então, a ideia do presidente Lula é não usar a estrutura do governo em nenhum momento para não dar argumentos, inclusive, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Felipe, o que todo mundo diz aqui é o seguinte, uma agenda com o presidente da República, um ajudante de ordens que coloca um presidente de uma entidade ou um grande empresário na frente do presidente da República, isso aí vale de 1 a 2 milhões de reais, para ter uma ideia, né? E o Cid, Coronel Cid, teria esse poder. Entre outras decisões importantes, era o cara que falava sempre com o presidente da República. Então, quando vê o Cid negociando $30 mil, $60 mil, soa estranho diante dos costumes políticos por aqui, né? Mas o ex-presidente Jair Bolsonaro, antes desse processo, já disse claramente que quem errou, ou se alguém errou, que pague os seus erros. Então, assim, do lado do grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro, há um sentimento de que isso deve fluir, deve ser investigado, sem perseguição e sem conclusões antecipadas. E o que está acontecendo hoje é uma conclusão antecipada. É preciso saber verdadeiramente o que aconteceu. A ex-primeira-dama Michele é uma grande aposta política para o país. Ninguém sabe ainda qual será a candidatura dela. Então, não se pode crucificar a Michele Bolsonaro. Ela aparece em diálogos ali nos e-mails que o ex-ajudante de ordens apagou, mandou para a lixeira e não deletou a lixeira, né? Ela foi citada, mas não há nenhuma prova disso. Ela contratou um advogado exatamente para investigar e para defendê-la nesse processo, né? Então é preciso fluir para saber o que realmente aconteceu. Agora, esse termo joia, dinheiro vivo, isso quando gruda numa pessoa fica difícil de sair, né? Ela já teve um entreveiro aqui, no restaurante, enfim, é uma situação complexa que ninguém sabe exatamente qual será a repercussão, mas haverá repercussão. Muito bem, Jotinha, a Michele Bolsonaro está se dizendo tranquila. E o Bolsonaro? Eu acredito que ambos estejam tranquilos, Paulo. A minha opinião sobre esse caso mudou
ao longo da semana. Eu acreditava que, dado o silêncio que ambos se encontravam, não somente dos bolsonaros, mas também da toda a sua base apoiadora, que a princípio optaram por não comentar diretamente ao caso, mas agora que a situação se adiantou, eu acredito que minimamente ou há inocência ou há alguma estratégia política para que ambos saiam dessa situação. Você concorda, Maninho? Eu acho muito difícil, sinceramente, porque é como aquela história, o próprio Eduardo Bolsonaro, anos atrás, fez um tweet célebre que dizia: é impressionante quando todos à volta de alguém estão envolvidos num crime, numa investigação, tem coisas a pagar para a justiça, e este alguém que está totalmente cercado não tem. Isso era o que o próprio Eduardo Bolsonaro escrevia em tweet anos atrás. Então é esse tipo de situação. Quando você tem como ajudante de ordens o cara que é o operador da sua conta bancária, porque é o cara que pagava as contas do Bolsonaro para ele, no lugar dele. Funcionava quase como um office boy de luxo, ou seja, alguém que tem esse nível de confiança, a quem você entrega o comando das suas contas, do pagamento das suas contas, está envolvido numa coisa assim e você não sabe de nada, me soa como a repetição de uma velha narrativa daqueles que juram que o seu líder não sabe de nada. Muito bem. Turma, olha só, tudo